Em maio de 1960, o mundo foi surpreendido por uma das operações secretas mais ousadas da história. Agentes do Serviço Secreto Israelense, o Mossad, conseguiram localizar e capturar em Buenos Aires, na Argentina, um dos homens mais procurados do século XX, Adolf Eichmann. Conhecido como o arquiteto do Holocausto, ele havia sido responsável por organizar a logística que levou milhões de judeus aos campos de concentração e extermínio nazistas. O que poucos sabiam é que, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Eichmann conseguiu escapar da Europa, assumir uma nova identidade e viver tranquilamente como um cidadão comum na América do Sul. Essa captura não foi apenas um triunfo da inteligência, mas também um marco histórico na busca por justiça contra os crimes do nazismo. Após a queda do Terceiro Reich em 1945, Eichmann desapareceu no caos do pós-guerra. Usando rotas de fuga conhecidas como Hetlines, criadas por redes de simpatizantes nazistas e até por setores da Igreja Católica, ele conseguiu escapar da Europa. Primeiro, passou um tempo escondido na Alemanha, depois seguiu para a Itália, onde conseguiu documentos falsos da Cruz Vermelha. Com eles, viajou de navio para a Argentina em 1950, adotando o nome de Ricardo Klemen. Instalado nos arredores de Buenos Aires, Eichmann levava uma vida discreta, trabalhando em fábricas e fingindo ser apenas mais um imigrante europeu que buscava recomeçar. Durante anos, Eichmann conseguiu se manter oculto, mas seu passado o perseguia. Para Israel e para o Mossad, capturar nazistas foragidos não era apenas uma questão de justiça, era também um dever moral e político. Milhares de sobreviventes do Holocausto viviam em Israel, carregando as marcas da tragédia, e ver criminosos de guerra caminhando livres era uma ferida aberta. Além disso, mostrar ao mundo que esses homens seriam responsabilizados reforçava a legitimidade do recém-criado Estado de Israel, que precisava se afirmar no cenário internacional. Foi nesse contexto que, em 1957, surgiram informações de que Eichmann vivia em Buenos Aires sob identidade falsa. A suspeita aumentou quando Sylvia Hermann, filha de um sobrevivente cego, desconfiou do Sr. Klemen, homem reservado que, na verdade, era Eichmann, e alertou seu pai, dando início a uma corrente de denúncias que chegaria até o Mossad. Com a confirmação de que o homem escondido na Argentina era realmente Eichmann, o Mossad iniciou uma das operações mais ousadas de sua história. A captura não poderia ser feita de maneira oficial, já que a Argentina não colaborava com pedidos de extradição e o governo local fechava os olhos para a presença de ex-nazistas em seu território. Isso significava que qualquer movimento israelense teria de ser clandestino. Agentes foram enviados a Buenos Aires, onde passaram semanas estudando a rotina de Eichmann, seus horários de trabalho, o trajeto que fazia de ônibus, a forma como voltava para casa. O plano exigia precisão absoluta. Qualquer erro poderia colocar em risco não apenas a missão, mas também a segurança internacional, pois, se descoberto, Israel seria acusado de violar a soberania argentina. No dia 11 de maio de 1960, a equipe do Mossad colocou o plano em prática. Eichmann, como de costume, desceu do ônibus após um dia de trabalho em uma fábrica de automóveis. No caminho de volta para casa, foi surpreendido por agentes israelenses que o imobilizaram rapidamente e o colocaram em um carro sem chamar a atenção dos vizinhos. Ele foi levado para um local seguro, onde permaneceu em cativeiro por dias, enquanto os agentes preparavam sua saída do país. A operação precisava ser discreta. Eichmann não poderia simplesmente ser colocado em um avião comercial, pois sua captura poderia causar um escândalo diplomático de proporções enormes. Por isso, o Mossad arquitetou uma solução engenhosa, que envolvia documentos falsos e um voo da companhia aérea israelense El Al, que seria usado para transportar o prisioneiro até Israel. Em 21 de maio de 1960, a operação chegou ao momento mais arriscado. Eichmann, sedado e disfarçado como um funcionário da companhia aérea, foi levado ao aeroporto de Buenos Aires. Para evitar suspeitas, os agentes apresentaram documentos falsos afirmando que ele era um membro da equipe da El Al que havia adoecido e precisava ser transportado de volta a Israel. O plano funcionou, e o paciente embarcou no voo sem levantar desconfianças das autoridades argentinas. Após longas horas de viagem, o avião pousou em Tel Aviv, onde a notícia explodiu no mundo. Adolf Eichmann, um dos maiores responsáveis pelo Holocausto, estava finalmente sob custódia do Estado de Israel, pronto para ser julgado por seus crimes contra a humanidade. O julgamento de Eichmann começou em 1961 e se tornou um marco histórico. Transmitido para o mundo inteiro, ele deu voz a centenas de sobreviventes do Holocausto, que relataram diante das câmeras os horrores vividos nos campos de concentração. Pela primeira vez, milhões de pessoas tiveram acesso direto a esses testemunhos, tornando impossível negar ou minimizar a dimensão do genocídio. Eichmann, sentado dentro de uma cabine de vidro à prova de balas, insistia que apenas cumpria ordens e não tinha responsabilidade pessoal.
Mas as provas apresentadas mostraram o contrário. Ele havia coordenado transportes, autorizado deportações em massa e trabalhado ativamente para tornar o genocídio mais eficiente. O julgamento de Eichmann terminou com uma sentença definitiva, culpado de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e perseguição ao povo judeu. Em 1962, ele foi enforcado, tornando-se a única pessoa na história de Israel a receber pena de morte civil. Suas cinzas foram lançadas ao mar, além das águas territoriais, como símbolo de que nenhum lugar no mundo guardaria seus restos. Mais do que punir um homem, a captura de Eichmann mostrou ao mundo que crimes de tamanha brutalidade não prescrevem e que a justiça pode alcançar até aqueles que tentam desaparecer na sombra do anonimato. Essa operação se tornou um marco, a vitória da memória contra o esquecimento e da justiça contra a impunidade. E se essa história te chamou a atenção, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com alguém que também gosta de história e se inscrever no canal.